Olá, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Luiz Moreira e venho através dessa videoaula oferecer para vocês mais um subsídio das lições bíblicas da revista de pré-adolescentes da CPAD, revista 8, com o tema Família e Relacionamento. Nesta aula nós iremos ministrar a lição 3, Conhecendo meus limites. O que será que esta lição nos traz hoje? Conhecendo os meus limites. O que é que significa limite? Então, meus queridos, minhas queridas, hoje trazemos essa lição e queremos observar, antes de começar, que nas descrições desse vídeo nós colocamos para você, professor, e para você, aluno, primeiramente uma atividade para os alunos, uma atividade digital no formato Google Forms. E para os professores nós colocamos aí como um bônus os nossos slides, se você precisar utilizar em sala de aula com o seu kit multimídia, data show, ok? Então, não esqueça tudo isso e que a atividade, ao ser enviada, você recebe automaticamente a pontuação de acertos e respostas. Então, nos acompanhe em nosso trabalho, se inscrevendo em nosso canal e se você gostar, dê seu like, ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Em primeiro lugar, nós temos como objetivos da nossa aula 3 pontos: saber a importância da disciplina, compreender o que é conveniente e de acordo com a palavra de Deus, e diferenciar correção de castigo de Deus. Então, são 3 objetivos pontuados aí de forma clara para nosso direcionamento durante toda esta aula, ok? Então, vamos repetir: saber a importância da disciplina, para que realmente ela serve, compreender o que é conveniente de acordo com a palavra de Deus dentro do princípio da disciplina e diferenciar a correção de castigo de Deus, ok? Então vamos prosseguir aqui na nossa aula, nos nossos 3 pontos que nós vamos então a partir de agora estudar. Primeiro ponto aqui, inicial, é a nossa introdução. É interessante a gente fazer a introdução, colocar algumas questões que são pertinentes ao longo da nossa aula, tá bom? Então, em primeiro lugar, vamos aqui colocar o seguinte: nos dias atuais, nos dias de hoje, né, e está sendo muito comum, tá? Nós estamos vivendo num período em que está sendo muito comum as pessoas procurarem sempre satisfazer suas próprias vontades, procurar sempre aquilo que acham que é correto, não se importando com as leis, não se importando com as regras, com as normas sociais. Desobedecer, inclusive, tem sido uma regra e não uma exceção. As pessoas, ultimamente, principalmente a juventude, de muitos lugares, e nós temos percebido isso com muita força em nosso país, que a juventude tem demonstrado atos de rebeldia constantes contra as autoridades constituídas, autoridades de todo nível, sejam autoridades no lar, autoridades na escola, no trabalho. Então nós temos vivenciado essa realidade. Isso é muito complexo, muito complicado, né? Porque as pessoas não querem mais obedecer às regras, mas querem viver segundo as suas vontades, tá certo? Então, desrespeitar as autoridades tem sido uma regra, sejam elas pais, sejam professores, sejam pastores. Então, isso tem sido uma constante. Inclusive, eu, como professor na área profissional, tenho visto isso com muita frequência na sala de aula, especialmente nas classes de escolas públicas. Os alunos não respeitam o professor, dizem palavrões, sem respeitar a presença do professor. Então, tem sido muito complicado, muito difícil. As famílias andam como bem distante daquilo que a palavra de Deus realmente tem colocado para que seja a regra, a norma de vida. E isso tem afetado as gerações futuras, e essas gerações têm manifestado formas realmente muito
rebeldes de agir, de pensar, de proceder. Então, prossigamos aqui no nosso estudo. Inclusive, aqui eu coloquei uma imagem, um pé, duas pessoas aqui representando os pais, né? A gente tem visto que muitos filhos passando por cima da autoridade dos pais, né? E isso representa justamente isso. Então, filhos que passam por cima da autoridade dos pais são filhos também que passam por cima das autoridades constituídas, sejam elas na escola, sejam elas na sociedade civil. A gente tem visto aí e as consequências têm sido muito ruins para a nossa geração. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, conforme a Bíblia fala. E isso é um prenúncio do fim. E isso é uma marca do tempo do fim, conforme o apóstolo Paulo fala a Timóteo, as gerações presentes nos últimos dias, a geração dos últimos dias iria agir assim. Mas isso não deve ser regra para quem é filho de Deus, para quem é filha de Deus, que deve agir totalmente diferente na contramão do que o mundo tem colocado para nós, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto da nossa revista fala sobre a necessidade de disciplina, tá? Todo adolescente, na verdade todos nós precisamos, né, ser disciplinados a fim de que nos tornemos pessoas equilibradas. Aí a palavra disciplina, que às vezes parece algo, vamos dizer assim, negativo, né? Para muitos, ela tem um significado muito interessante. Ela tem um significado no sentido do crescimento nosso, do crescimento pessoal. Inclusive, ela vai colocar para nós essa palavra, na sua origem, ela vai estar colocada como sendo o quê? Disciplina. Ensino, instrução, educação, tá? Então, tudo isso são coisas positivas para cada um de nós, certo? E como podemos observar, né, a disciplina, elas são leis, né? Elas são leis, são regras impostas ou de forma coletiva, criadas, né, nos sistemas democráticos pelos representantes dos grupos sociais, que são regras que servem para o quê? Direcionar as pessoas, para ordenar a sociedade, certo? Então, seja no lar, seja na escola, no trabalho, nós vamos encontrar regras, seja na igreja, nós vamos encontrar regras para que os trabalhos, para que os relacionamentos, eles sejam bem administrados, eles sejam bem direcionados, tá? Então, e para que evite-se o caos social, todas as vezes que a ordem, a lei, né, elas são desafiadas, isso dentro de uma perspectiva de que a lei ela seja realmente uma lei que traga o bem social. Então, todas as vezes que essa lei ela é desafiada, então nós temos o que? O caos social, nós temos aí perigos, né, realmente que nos levam a grandes dificuldades, a grandes problemas. Então, a gente tem que parar para pensar e observar o que tem acontecido na nossa sociedade, como devemos trabalhar em relação a essas leis. Como exemplos para nós meditarmos nessa questão da necessidade de disciplina na nossa sociedade, nós podemos trazer aqui o que a própria revista traz para nós, né? A revista ela traz alguns exemplos como a questão do trânsito. Coloquei aí uma imagem de um trânsito caótico, né? Um trânsito onde as pessoas estão fazendo o que bem entendem. Nós não vemos sinalizações, nós vemos apenas pessoas brigando, pessoas ao chão, tá? É, veículos que não devem estar no local, como carroças, né? Que são veículos rurais. Na região urbana nós vemos isso, e então nós temos aqui um caos. Então o caos instalado ele traz problemas. Na nossa sociedade nós temos regras para o trânsito, por exemplo, né? E essas regras nos ajudam o quê? A uma convivência no trânsito, e essa convivência evita mortes, acidentes. Imagine se não tivéssemos essas regras. Apesar de todas essas regras, as pessoas ainda tendem a fazer aquilo que acham que é correto, dirigir embriagadas,
pessoas dirigem olhando para o celular, então pessoas gritam, xingam as outras, ultrapassam a velocidade permitida. Então nós temos visto aí, inclusive, que o Brasil é um dos países que tem mais acidentes de trânsito, né, com mortes. Isso é muito sério. Por quê? Porque nós temos dificuldade em obedecer às regras, nós temos dificuldades em sermos disciplinados e isso traz consequências terríveis. Principalmente nos feriados, nós vemos aí os grandes acidentes, tá? Muitas mortes. Então, isso tem sido muito complicado para o Brasil. Isso gera despesas muito altas para o governo, que tem que realmente dar conta dessas situações nos hospitais públicos, né? Então, isso tem sido muito triste. Outra questão que envolve a disciplina é a necessidade que existe de nós ajustarmos nossas condutas em relação à nossa liberdade, né? Nós temos liberdade de ir e vir. A Constituição nossa, do nosso país, ela nos dá essa liberdade de irmos e virmos, né? De transitarmos nas ruas, mas isso não quer dizer que nós temos liberdade, por exemplo, de entrar na casa de alguém, né? Nos apropriarmos de algo de alguém, tá? Então isso quer dizer o quê? Que a lei que vamos dizer, a lei que na verdade materializa essa questão da disciplina, desse conceito de disciplina, essa lei que nos está imposta e colocada, ela serve para quê? Para nós regularmos as nossas relações sociais. E nos nossos direitos também. Nós temos direitos e temos deveres. Nós não temos só direitos. A disciplina ela traz direitos e ela traz deveres para nós. Então, temos direito de ir e vir, temos direito de fazer muitas coisas, mas temos limites para essas atividades, né? Nós temos limites para o comportamento, porque se nós vivermos sem limites, nós iremos trazer o caos, nós iremos trazer problemas sérios para a nossa vida social. Então, temos direito, inclusive, à livre expressão, onde nós podemos nos expressar politicamente, nós podemos nos expressar socialmente, culturalmente, e mais essa livre expressão não quer dizer que nós podemos falar o que bem entendemos, né? Difamarmos pessoas, por exemplo, né? Caluniar. Então, a questão da fake news que como nós estamos vendo aqui na sociedade atualmente, desde as eleições, principalmente, com muita força, no período da pandemia, onde notícias, coisas que estão sendo divulgadas, as pessoas divulgam coisas falsas, tá? Então, ou então coisas que realmente não são totalmente verdadeiras. Aí nós estamos vendo que as pessoas procuram muitas vezes ultrapassar os limites, né? Prejudicando outras pessoas, prejudicando a sociedade de um modo geral, porque isso traz prejuízos coletivos, prejuízos para toda a sociedade. Então, isso é muito ruim. Nós devemos tomar cuidado, nós como cristãos devemos tomar cuidado e fazer o que é certo. E aqui nós temos uma outra imagem, uma casa, um lar, né, onde está uma bagunça, né? A mãe aqui tentando fazer limpeza, os filhos jogando tudo no chão, sapatos, alimentos. Então, no lar também nós temos regras, e é bom que tenhamos regras, faz parte da vida social, né? Fora do lar termos regras, e dentro do lar também nós temos regras. É importante que os pais coloquem regras para que a nossa casa seja uma casa ordeira, uma casa organizada, uma casa limpa, uma casa que tem horários. Tudo isso faz parte das nossas regras. No mundo do trabalho também, quando nós saímos do nosso lar para trabalhar, lá nós encontramos regras, horário para chegar, horário para sair, horário para o almoço, para o lanche. Então, na nossa casa também temos regras. A nossa vida, ela é, na verdade, permeada de regras. É importante a gente ter regras na nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. É importante para a nossa sanidade mental, nós temos inclusive rotina, e a rotina é feita com regras. A psicologia mesmo trata disso, ela coloca isso para a gente. Então, termos regras,
é importante. A palavra de Deus, inclusive, ela mostra para nós, o nosso próprio Deus, que criou toda a natureza, cheio de regras, de tempos e de tudo que existe, né? Se você observar a natureza, existe ordem, existe limite. A Bíblia diz que existe limite até para o mar, né? Então existe limite na natureza e esse limite ele é importante para o equilíbrio da natureza. Então Deus também estabeleceu regras para o seu povo. Desde o Antigo Testamento nós vemos quando Deus escolhe a Abraão e através dele gera uma grande nação chamada Israel. Com Moisés nós temos ali as regras que colocam os limites para os relacionamentos, os limites para a administração do povo de Deus. Por quê? Porque Deus sabe a necessidade que temos de regras. Desde o início, inclusive no Gênesis, quando Deus colocou regras para Adão, então nós percebemos a necessidade. Isso quer dizer que todo ser humano precisa de regras, tá? Isso vai ajudar no equilíbrio, no aperfeiçoamento. As regras elas podem mudar com o tempo, é claro. As regras elas podem ser aperfeiçoadas, né? E a gente percebe claramente isso na nossa sociedade, que as regras podem ser aperfeiçoadas. É pena que algumas delas retroajam, né? Vão contra a palavra de Deus. Então, nem todas as regras sociais que nós temos na nossa sociedade são realmente de acordo com a palavra de Deus. Tudo é lícito, é o ponto 2, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Isso é um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, tá? Está registrado na palavra de Deus. Então, o que é essa situação de tudo ser lícito? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que tudo, que Deus ele nos criou com liberdade para fazermos o que bem entendermos, né? Desde o princípio, Deus deu liberdade a Adão, inclusive, não impediu de pecar, porém, embora tenha colocado limites e regras para ele, dizendo quais seriam as consequências do pecado. Porém, Adão pecou, trouxe toda essa consequência para toda a sua geração, que somos nós, e vemos que mostra o quê? Que apesar de que podemos, entre aspas, né, temos a condição de fazermos o que quisermos dentro das nossas limitações também, apesar de tudo isso, nós sofremos as consequências, nós temos os frutos, né, da nossa liberdade. Nós temos a responsabilidade, nós temos liberdade, mas se nós vermos, nós estaremos também tendo consequências da nossa liberdade. Como é que nós estamos agindo em relação à nossa liberdade? Tudo é permitido e possível, porém nem tudo está em concordância com os princípios de Deus, você sabe bem, né? Então, você tem o direito de livre escolha para fazer tudo o que estiver ao seu alcance, mas nem todas as escolhas estão certas, né? Nem todas as atitudes refletem a ação do Espírito Santo de Deus. Será que as nossas ações estão deixando o Espírito Santo de Deus feliz? Como é que nós estamos usando nossa liberdade? Como é que estamos brincando com os nossos colegas? Será que estamos brincando, estamos ultrapassando os limites da decência, da ordem, da sensibilidade, do amor? Como nós temos aqui uma imagem, o bullying, né, que é uma prática corriqueira nas escolas. Alguns alunos praticam cotidianamente isso, trazendo transtornos, sofrimento, tristeza para os seus colegas, zombando, ridicularizando, né? Então isso é muito ruim, porque ultrapassa os limites do amor. Deus tem nos advertido a respeito da necessidade de amarmos uns aos outros, amarmos o nosso próximo, amarmos os nossos irmãos, assim como Ele tem nos amado. Então, como eu sei qual vai ser o meu limite em relação ao outro? Quando o limite do amor, quando eu ver que não estou amando o meu próximo. Então isso é importante a gente ver. Na lição passada nós vimos um pouco sobre essa questão do amar o próximo, amar o nosso irmão, né, dentro de casa, mas também fora de casa, nos relacionamentos. Então é necessário a gente observar isso. O amor é o vínculo da perfeição. Então nós precisamos ver isso.
E quais as músicas, quais os tipos de diversões, quais os vídeos que eu estou acessando, né? Coloquei aqui também outra imagem com vários meios de acesso à informação, à internet. Então, o que é que nós estamos acessando durante o nosso dia? Quais são... será que nós estamos respeitando o limite que a palavra de Deus coloca, o limite da moralidade, né? Estamos acessando vídeos, músicas realmente que edificam a nossa vida espiritual, ou nós estamos nos deixando levar pelas propagandas, pelas influências mundanas? Então, isso é muito perigoso. Nós precisamos estar muito atentos em relação à questão da necessidade de nós nos desviarmos do mal, nos desviarmos do pecado, não nos deixarmos influenciar por tantas coisas que a mídia tem colocado para nós. Então, enquanto adolescentes, às vezes você tem o seu celular, você tem a liberdade de acessar, você tem que tomar muito cuidado. Eu tenho que tomar muito cuidado. Nós que temos à nossa mão todo tipo de informação através das redes sociais, nós precisamos estar muito atentos para não desagradarmos a Deus, não destruirmos nosso relacionamento com Deus, não nos distanciarmos do Espírito Santo e deixarmos que o Espírito Santo se entristeça. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, e quando isso acontece, os prejuízos espirituais para nós são muitos. Então haverá a necessidade de correção, haverá a necessidade de castigo, porque Deus corrige e castiga aquele a quem ama. Nós iremos ver no próximo, um dos próximos pontos aqui, então vamos falar mais sobre esse assunto. Então, como está também o seu comportamento, suas vestes? Elas indicam que você realmente é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Quais são os limites para isso também? Ah, tio, tudo isso também, até nas vestes, sim, os limites. Temos que ter limites em tudo, no falar, no comportamento, nas nossas vestes. Precisamos de limites, porque as pessoas que não têm limites, elas usam roupas sensuais, elas trazem consequências para si, provocam pessoas. Então isso tudo pode trazer danos sérios. O crente, o servo, a serva de Deus deve se vestir condignamente, de forma digna, sem sensualidade, sem querer provocar os outros, sem querer manifestar algum tipo de atitude que realmente leve a pensar que aquela pessoa não é um filho nem uma filha de Deus, ok? O ponto 3 diz: Deus corrige aquele a quem ama, como eu estava falando ainda há pouco. Aos Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, nós temos aqui em uma dada tradução: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Em outra tradução nós temos: porque o Senhor corrige o que ama e castiga a qualquer que recebe como filho. Então aqui nós temos duas palavras: correção, castigo, né? Que são palavras que aparecem no contexto bíblico e que nós devemos entender bem, que a revista nos traz aqui a explicação sobre essas duas palavras. Em primeiro lugar, a Bíblia aqui traz uma referência à necessidade de disciplina quando o Senhor corrige, quando o Senhor castiga aos seus filhos. Então, ser filho de Deus é estar sob a autoridade do Senhor, a autoridade do Pai. O filho tende a obedecer ao pai, agradar ao pai ou aos pais, né? No caso do contexto espiritual, a nossa tendência enquanto cristãos é querer agradar ao nosso Pai, ao nosso Deus. Então, quando nós erramos, quando nós nos obstinamos à prática de algum erro, então o Senhor Deus, ele tende a nos corrigir, ele tende a nos castigar. Inclusive, no texto da Santa Ceia, no capítulo 11 de 1 Coríntios, nós temos lá que quando nós nos avaliamos, quando nós esquecemos de nos avaliar, na verdade, Deus nos castiga para que nós não pereçamos como os ímpios. Então, Deus procura nos disciplinar, Deus procura colocar limites para nós, para que nós não venhamos a perecer como os ímpios.
Então, se os nossos pais terrenos, eles nos disciplinam para que nós venhamos a estar dentro da ordem, do padrão que eles nos colocam, então Deus muito mais, né? Deus muito mais, que é o nosso Pai, e Ele não erra em nossa disciplina, Ele não erra, né? Então, Deus, Ele não vai errar. Nossos pais, às vezes, até passam dos limites, porém, Deus, Ele não passa do limite. Ele nos dá a correção e o castigo na medida certa e com efeito educativo. Tá? Então, a diferença entre correção e castigo está no seguinte: a correção, ela contribui para a nossa educação, tá certo? Vamos aqui ver o sentido de correção. Na nossa sociedade, a palavra correção parece algo pejorativo no sentido, ou negativo, melhor dizendo, no sentido negativo, né? Porém, aqui nós temos que a correção aparece no sentido positivo, onde Deus conduz alguém ao propósito que ele tem determinado para aquela pessoa. No caso de José, aqui nós temos a imagem, José sendo vendido pelos seus irmãos. Então, nós temos que José passou por um processo de correção, segundo a revista nos traz esse exemplo. Ou seja, o que é que significa isso? Mas José não tinha, estava sendo corrigido por que, Luiz? Por que José estava sendo corrigido? José, ele não estava sendo corrigido no sentido de que ele tinha pecado, mas no sentido de que Deus estava dando um direcionamento para a vida dele, que seria não somente a ele propício, mas também a toda a casa de Israel, toda a família de Jacó, né? Então nós temos aqui que José trilhou todo um caminho onde Deus o aperfeiçoou para algo que ele tinha a fazer na vida de José e na vida do povo de Israel. Então, quando Deus conduziu ele por todo o sofrimento que ele passou, ele aprendeu muitas coisas e Deus tinha isso a ensinar a José. Mesmo quando ele foi preso, mesmo quando ele foi vendido, Deus estava no controle de todas as coisas. Então, nós devemos entender que nem sempre, quando nós passamos por sofrimentos, é castigo de Deus. Nós temos o exemplo da vida de Jó, por exemplo, né, que ele não tinha pecado contra Deus para receber o sofrimento que ele recebeu, mas Deus tinha algo a ensinar a ele, né, sobre a sua soberania. Então a correção diz respeito a isso. E o castigo, aí sim, o castigo é uma punição pela desobediência. Nós temos o exemplo dado pela revista também, o exemplo de Davi, que contou os homens de guerra, não era vontade de Deus que ele contasse os homens de guerra da casa de Israel e de Judá, e ele, ao desobedecer ao Senhor, teve a dita punição, a punição onde 70 mil homens da casa de Israel pereceram diante de uma praga. Isso trouxe consequências. Olha só como quando os nossos governantes agem contra a vontade de Deus, isso traz consequências. Quando um pai de família também faz coisas desagradáveis a Deus, traz consequências para a família. Então, as consequências foram sérias. Davi foi castigado também no sentido de entender a vontade de Deus. Por que Davi foi castigado? Porque estava fazendo um censo, né? Em outros momentos, os censos eram feitos e não houve castigo. Por que Davi foi castigado? Porque Davi estava se estribando em sua arrogância, né? Ele estava, na verdade, sendo orgulhoso. Ele estava ensoberbecido, porque Israel tinha mais de 1 milhão de homens, de soldados, tá? Onde esses soldados significaria a força de Israel. Na verdade, Deus queria que Davi compreendesse que a força de Israel era o seu Deus e não a força do braço dos soldados de Israel. Então isso gerou consequências, né? Isso trouxe tristeza, trouxe um castigo de Deus. Então, nós temos outros casos de castigo de Deus na Bíblia, no caso de Sansão, quando perdeu a visão e outras coisas mais. Mas nós vamos ficar com esse por enquanto. Então, continuando aqui nessa última frase, nós temos aqui a imagem de Davi, né? Pensativo, reflexivo, inclusive da novela que passou aí. Então nós temos aqui, nem toda a disciplina do Senhor é consequência de pecado, e sim uma forma que Deus usa para nos ensinar a sermos obedientes à sua palavra. Portanto, esteja aberto para ouvir a repreensão
do Senhor. Finalizando, meus queridos, finalizando, né? Nós temos aqui limite, pelo que nós entendemos, no sentido do comportamento social. É algo que nos impede de fazer aquilo que não devemos e que às vezes até queremos, né? Mas não devemos fazer. Geralmente, esse limite se apresenta em forma de lei ou regras, seja na família, na escola, na sociedade em geral. Assim, um limite imposto ou democraticamente implantado, no caso das regras sociais e políticas que a sociedade define, né, com seus representantes, deputados, senadores, vereadores, em forma de regras, tem o objetivo de evitar a desordem. Exatamente, né, a desordem social, embora isso não queira dizer que todas as leis criadas sempre são corretas. Aquelas que impedem, por exemplo, do ponto de vista de Deus, né, que o evangelho seja pregado, anunciado, tá? Então, não é da vontade de Deus, mas Deus permite mesmo assim, e até para provar a obediência de seus servos. Às vezes você está numa sociedade em que aquela sociedade define como regra o aborto, define como regra, né, o casamento homossexual. Então, do ponto de vista da palavra de Deus, isso não está de acordo com a vontade de Deus. Porém, Deus permite para testar, né, até onde nós estamos com a nossa fé, até onde estamos do lado da palavra de Deus, né? Isso não quer dizer que cristãos devam ser homofóbicos, jamais. Os cristãos devem amar, né, todas as pessoas de forma indistinta, porque Deus, inclusive, vai dizer que nós devemos amar, né, até mesmo aqueles que se tornam nossos inimigos, certo? Que realmente nos infligem alguma dor, algum sofrimento. Então, o amor ele deve ser realmente expressado a todas as pessoas. E isso, nós somos, na verdade, nós somos contra a homofobia, nós somos contra qualquer tipo de violência no sentido de desrespeito ao ser humano, desrespeito, né, à vida. Então, nós somos contra todas essas coisas. Então, isso é o comportamento cristão, porque nós temos regras dentro da palavra do Senhor, regras que foram deixadas, aperfeiçoadas por Cristo, no que diz respeito ao conhecimento, ao verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Por outro lado, viver quebrando as regras trará consequências ruins, especialmente aqueles que ultrapassam os limites dados por Deus e desprezam sua correção. Isso inclui a perda da salvação, da vida eterna. Isso é verdade. Nós temos que tomar muito cuidado. Podemos estar perdendo a nossa salvação. Então, nós precisamos ver o que nós andamos fazendo, tá, da nossa vida. Assim, para nós cristãos, o conselho da palavra de Deus é obedecer às regras sociais que não ferem as Escrituras, para que tenhamos vida sossegada e próspera diante do Senhor. Exatamente, todas aquelas regras que são compatíveis com a palavra de Deus, tá certo? Então, para finalizar, temos o texto de Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, que diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aquelas que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Então, no que diz respeito à palavra de Deus, né, as regras sociais que estão dentro da palavra de Deus devem ser realmente obedecidas. Então, nós estamos finalizando aqui a nossa aula. Eu quero agradecer aí você que ficou até o final. Deus abençoe sua vida, Deus faça prosperar você no caminho do Senhor, tá? E a paz do Senhor, que Deus possa lhe fortalecer no Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então não esqueça de dar seu like, se assim desejar, e se inscrever também, tá certo? No nosso canal. Que Deus abençoe, o Senhor possa abençoar a sua vida e na ampliação do conhecimento do Senhor. Certo? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.